Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com alegria que iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Você pode nos acompanhar, pode participar, tanto através do YouTube, quanto através do Facebook. Nosso programa tem a finalidade de estudar o Evangelho, as lições morais do nosso Mestre Jesus, à luz dos princípios que compõem a doutrina espírita. Ou seja, a crença em Deus como Pai Criador, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os planos da vida, o espiritual e o material, e a lei de evolução através da reencarnação. É assim, então, que desdobramos os temas que trazemos toda quinta-feira no nosso programa. Hoje, no primeiro bloco, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, segundo bloco, o estudo dos ensinos do nosso Mestre Jesus. No terceiro bloco, vamos dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco, nós temos, então, a palavra de José Herculano Pires sobre o Novo Testamento. E não esqueça, nós temos também, entremeando esses blocos, a nossa dica literária espírita, sempre muito importante. Vamos, então, dar início ao programa, colocando aqui na tela a nossa apresentação, para que você possa acompanhar os temas, possa também fazer aí o seu comentário, basta enviá-lo através do YouTube ou do Facebook. E nós estamos, então, iniciando hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Esse capítulo tem por título O que se deve entender por pobres de espírito. Antes de avançarmos, uma lembrança. Semana passada, o programa foi interrompido em meio, porque houve uma queda do sinal da internet e nós não conseguimos retornar. Então, houvemos por bem, com a direção da Web Rádio Cristo Consolador, de refazer o programa. Então, todo o temário de hoje, na verdade, é o temário da semana passada, mas que nós acabamos não conseguindo completar o seu desenvolvimento. Feito esse esclarecimento, vamos então agora conhecer os itens 1 e 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses itens trazem para nós todo um comentário de Allan Kardec. Vamos, então, ao primeiro item, onde ele transcreve, primeiramente, uma passagem do Evangelho segundo Mateus. Está lá no capítulo 5, versículo 3. É uma das bem-aventuranças, onde Jesus, então, nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembrando que as bem-aventuranças abrem o famoso Sermão da Montanha, que algumas traduções também chamam de Sermão do Monte. Então, Allan Kardec vai fazer o comentário, à luz da doutrina espírita, sobre essa bem-aventurança, que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque são eles que vão ganhar o reino dos céus. Allan Kardec, então, inicia dizendo que a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito.
como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Esta explicação de Allan Kardec é muito importante, porque às vezes tomamos, de fato, esse pobres de espírito com a pessoa que seja ignorante. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele, na verdade, usou o termo pobres de espírito para designar as pessoas que são humildes, as pessoas que combatem em si o orgulho. Toda pessoa humilde é muito bem vista por Deus e, portanto, após a morte, terá todas as condições de encontrar a felicidade, de encontrar aqueles que o amam. E vai ser o contrário com a pessoa orgulhosa, que não terá o direito, o mérito dessa felicidade e desse reencontro com os entes amados que se encontram no mundo espiritual. Então, Jesus foi muito claro no seu ensino. Só alcança a felicidade, a paz de consciência, só chega mais rapidamente à perfeição aquele que for humilde. E nós sabemos que o orgulho é uma grande pedra de tropeço na nossa evolução espiritual. Então, estamos aqui na Terra, diante das experiências humanas, para nos transformarmos moralmente. Essa transformação moral requer o combate ao orgulho, com o desenvolvimento da humildade. É isso que nós temos que fazer, aproveitando esta oportunidade reencarnatória que Deus nos dá. E o ensino de Jesus é bastante incisivo, ele não deixa nenhuma margem à dúvida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele faz uma afirmativa veemente. Vamos, então, tirar o pobres de espírito e colocar os humildes. Então, nós vamos ler. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Esse é o entendimento da doutrina espírita e que Allan Kardec está nos trazendo. Mas ele continua no seu texto, com outras explicações. Vamos, então, a elas com mais um destaque do seu texto. Então, está aí na tela, palavras de Allan Kardec. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Bom, nós temos aqui explicações profundas de Allan Kardec a respeito dessa bem-aventurança sobre os pobres de espírito que ganharão o reino dos céus. Bom, com essa afirmativa, como nos lembra Kardec, Jesus deixou claro a necessidade de sermos simples de coração e humildes de espírito. E que isso nada tem a ver com o saber mais ou o saber menos, de ser mais ou menos instruído, de ter maior ou menor escolaridade. Não, não é isso. A questão aqui é de virtudes. Aí sim,
A nossa humildade e a nossa simplicidade devem levar à prática do amor e da caridade. Portanto, aqueles que são mais virtuosos, porque vêm desenvolvendo as virtudes e automaticamente combatendo os vícios, esses estarão aptos a ganhar o reino dos céus. Esse ganhar o reino dos céus é uma figura de linguagem para dizer que aqueles que caminham na simplicidade, na humildade, que desenvolvem o verdadeiro sentimento, esses se aproximam mais rapidamente da perfeição, da pureza espiritual, e poderão estar com Deus, participando ativamente da sua obra. E em todas as circunstâncias, Jesus sempre deixou muito claro que a humildade é muito importante. Ele mesmo deu um grande exemplo quando ele ajudava a toda e qualquer pessoa. E ele foi muito claro aos seus discípulos ao dizer que, antes de mais nada, ele estava aqui para servi-los. Isso é um ato profundo de humildade por parte de Jesus, que não apenas ensinava, mas dava também o próprio exemplo. Então, a humildade é uma virtude que nos aproxima de Deus. O orgulho é um vício que nos afasta de Deus. Por isso, então, que a humildade, como nos lembra neste texto Allan Kardec, é um ato de submissão a Deus. Mas por que somos submissos a Deus? Porque reconhecemos nele não apenas o Criador, mas o Pai, justo, bondoso, misericordioso, sabendo que Deus é a perfeição absoluta. O orgulho é revolta. Quando nos batemos com ele, quando nos batemos com a lei divina, o que só nos acarreta dor e sofrimento e atraso na nossa evolução espiritual, porque teremos que fazer reparações. O mal nunca fica impune. O espírito terá sempre que chegar ao ponto do arrependimento, do remorso e iniciar a reparação do mal. E, às vezes, essa reparação pode levar muito tempo, porque o mal se estendeu por muito tempo e prejudicou muitas pessoas, prejudicou a coletividade humana. Então, façamos esforços para combater em nós o orgulho, o egoísmo, todos os vícios que nos desonram. E, nesse esforço, desenvolvamos as virtudes. Essa tem que ser a nossa prioridade. Desenvolver a humildade, a caridade, a bondade, a tolerância, a paciência, a compreensão, a renúncia e assim por diante. É isso o que nos torna felizes, porque chegaremos mais rapidamente a condições espirituais muito mais elevadas do que esta que temos aqui na Terra. Bem, estudamos então os itens 1 e 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Semana que vem, continuaremos este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente desdobrando o capítulo 7. Agora, vamos iniciar o segundo bloco do programa, onde estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Essa obra foi escrita por Kai Barschuttel e é publicada pela casa editora O Clarim, lá de Matão, estado de São Paulo. Aliás, O Clarim, que foi fundado pelo próprio Kai Barschuttel. Kai Barschuttel, que fez uma obra maravilhosa de caridade e de divulgação do espiritismo entre o final do século XIX e todo o início do século XX. E nós conseguimos já fazer o estudo das parábolas.
e agora estamos fazendo o estudo dos ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos conhecer o famoso colóquio de Jesus com Nicodemos, ou conversa de Jesus com Nicodemos, ou ainda diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos então conhecer essa passagem que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Desses versículos, nós colocamos no slide os primeiros, mas que já nos dão a noção basicamente completa aqui do que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Então, vamos passar a palavra a João, acompanhe aí na tela. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Antes de vermos a outra parte desta narrativa de João, vamos entender todo o contexto que envolve este encontro entre Jesus e Nicodemos. E nós sabemos pela fala de João Evangelista que Nicodemos era um fariseu. O farisaísmo era uma das correntes religiosas judaicas e muito forte, ortodoxa, que interpretava a lei mosaica ao pé da letra. E os fariseus dominavam o templo de Jerusalém e também o sinédrio, que era um grande conselho religioso e político dos judeus. Então, Nicodemos é um fariseu e é doutor da lei, ou seja, ele é uma pessoa que conhece com profundidade a lei mosaica e a sua interpretação. Ele procura Jesus à noite. Essa informação é importante. Por que Nicodemos não foi até Jesus à luz do dia? Por que à noite? Porque Nicodemos estava evitando de ser visto pelos adeptos do farisaísmo. Porque Jesus não era bem visto pelos fariseus, pelo contrário, era perseguido pelos fariseus. Então, Nicodemos vai à noite para ter um encontro com Jesus, aproveitando a sombra da noite para não ser visto e poder dialogar com Jesus. E Nicodemos inicia o diálogo chamando Jesus de mestre e explica por que está usando esse título para Jesus. Porque ele, Nicodemos, sabia que Jesus ensinava da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos, ou seja, as curas, a expulsão dos chamados demônios, que são os espíritos obsessores e assim por diante, se Deus não estiver com essa pessoa. Ora, se Jesus conseguia fazer tudo isso, é porque Deus estava com ele. Daí porque, então, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece que Jesus é um mestre. Jesus, então, olha para Nicodemos e diz que ele, Jesus, dizia apenas a verdade. E entre essas verdades, esta que ele logo colocou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o anúncio da reencarnação. Não temos como negar isso. Mas os judeus da época faziam confusão entre a ressurreição da carne, através do corpo, com a reencarnação. Nós espíritas compreendemos que a ressurreição só é possível do espírito, através da materialização do perispírito, que é o corpo espiritual. A ressurreição da carne, a ressurreição
do corpo biológico que já foi para o túmulo é impossível. Mas existe a figura da reencarnação, nascer de novo, mas num outro corpo. Na sequência do diálogo, Nicodemos indaga para Jesus como seria possível nascer de novo. Como ele, Nicodemos, sendo já um homem velho, poderia retornar para o ventre da sua mãe para nascer de novo. Jesus, então, diz a ele que não poderia avançar na explicação, porque, sendo Nicodemos um doutor da lei, não conseguia entender isso, ele não poderia, então, aprofundar. Mas que o espírito é o espírito e a matéria é a matéria, e que é preciso nascer de novo. Então, nós temos a figura muito clara da reencarnação. Porque para nascer de novo, tem que ter um novo corpo. Aliás, antes de ter um novo corpo, a reencarnação implica necessariamente em existir a alma imortal. Ou seja, que nós não morremos. O que morre é o corpo orgânico. Eu, alma ou espírito, continuo vivo. Porque se não for assim, a figura da reencarnação fica impossível. E Jesus estaria dando um ensino totalmente equivocado. Mas, em várias passagens, deixou Jesus muito claro sua crença na imortalidade e deu provas da imortalidade da alma, da vida que continua depois da morte. Então, se continuamos vivos no mundo espiritual, podemos perfeitamente reencarnar, ou seja, ter uma nova encarnação, uma nova existência física, naturalmente que em outra época, com outros pais e utilizando um novo corpo físico. Porque este que utilizamos atualmente, este vai para o túmulo, vai se desintegrar e não tem mais como se levantar. O espírito, que todos somos, não pode mais ocupar um corpo que se desintegrou, que se desmanchou, que teve os seus elementos voltados para a natureza. Kremachut faz um estudo bem longo, são várias páginas, a respeito deste diálogo entre Jesus e Nicodemos. É que a doutrina espírita tem muito a explicar em relação à imortalidade da alma e à sua reencarnação, que tem como propósito que nos levar à perfeição gradativa. A cada encarnação é mais uma oportunidade para combatermos as nossas más tendências, combater os nossos vícios, as nossas imperfeições e desenvolver boas tendências, desenvolver as virtudes, aprendermos a nos amar, como, aliás, nos concitou Jesus, quando disse que o segundo maior mandamento da lei divina é amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Não é por outro motivo que estamos aqui reencarnados. É que Deus nos deu uma nova oportunidade para, desta feita, acertarmos. Agora, melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Não apenas do ponto de vista intelectual, porque muitas pessoas estão preocupadíssimas em se aperfeiçoar no campo dos conhecimentos, no campo das competências e habilidades técnicas, profissionais. Naturalmente que isso tem a sua importância, mas mais do que isso, nós estamos aqui falando, à luz do Espiritismo, de aperfeiçoamento moral, porque somente esse aperfeiçoamento vai acabar com a injustiça social, vai acabar com a corrupção, vai destruir o egoísmo e vai alicerçar a paz no lugar da violência. É urgente que nos dediquemos à nossa transformação moral,
levando isso para a família e também para a escola, na educação das novas gerações. Então, lembremos sempre, é preciso nascer de novo. O que nos leva, então, a uma outra consideração muito importante. Estaremos de volta aqui na Terra no futuro, amanhã. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que retornaremos. Então, vamos fazer uma pergunta que tem que mexer conosco. Que humanidade queremos encontrar nesse nosso futuro reencarnatório? Quando tivermos que nascer de novo, dentro das nossas necessidades de progresso intelectual e moral? Saibamos que essa humanidade futura é totalmente dependente do que estamos semeando agora, do que estamos fazendo agora. Porque as nossas ações no mundo repercutem para o futuro. Sim, a lei de Deus é a lei de progresso, mas, com o uso do livre-arbítrio, temos uma responsabilidade muito grande em acelerar esse progresso, ou fazer uma marcha lenta, ou mesmo criar obstáculos ao nosso progresso espiritual, nosso e dos outros. Portanto, quando falamos da reencarnação, estamos falando de um princípio doutrinário, um princípio da vida que é muito sério, muito profundo, que se liga a nós, não apenas individualmente, mas socialmente, coletivamente. Então, não esqueçamos disso. Isso é muito importante. Tudo isso nós, então, extraímos desta passagem que está no Evangelho segundo João, do famoso diálogo entre Nicodemos, o fariseu doutor da lei, e Jesus, o mestre, o Messias, aquele que veio dividir a história da humanidade e nos entregar a lei de amor. Semana que vem, vamos dar continuidade trazendo mais uma passagem do Evangelho para o nosso estudo e a nossa compreensão. Mas agora está na hora de abrir o terceiro bloco do programa, que é dedicado a Paulo de Tarso, que consideramos ser o maior representante do Evangelho que este mundo já conheceu. E nós já fizemos toda a vida e obra de Paulo de Tarso. E estamos desenvolvendo agora estudo sobre o conteúdo das suas famosas cartas ou epístolas. Já fizemos várias. E agora nós estamos debruçados sobre o conteúdo da segunda carta a Timóteo. Timóteo, que foi discípulo de Paulo, foi formado por Paulo, então estudou com Paulo, aprendeu o Evangelho com Paulo. E agora, Paulo de Tarso, já no final da sua vida, preso lá em Roma, considerou que o discípulo estava pronto para sair e semear. Assim, então, Paulo envia Timóteo para revisitar as comunidades cristãs espalhadas pela Ásia e também criar novas comunidades nas vilas, nas aldeias e nas cidades. Mas Paulo, preocupado, dirige a Timóteo duas cartas. Já estudamos a primeira e agora estamos estudando a segunda carta de Paulo de Tarso a Timóteo. Hoje, vamos destacar dessa segunda carta o versículo 24 do capítulo 2, quando Paulo diz a Timóteo: o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Vamos agora
trazer esta fala de Paulo de Tarso, seu significado, para nós, porque somos também apóstolos do Evangelho no mundo moderno do século XXI da cristandade. Um rápido passeio que possamos aqui fazer sobre a história do cristianismo mostra o quanto nos equivocamos ao longo dessa história em relação à missão de Jesus e as suas lições que estão contidas no Evangelho. Isso porque, em várias épocas da cristandade, nesses 2 milênios que nos separam de Jesus, quisemos impor sobre os chamados infiéis, ou seja, aqueles que não eram cristãos, quisemos impor a ferro, fogo, guerras, o meigo rabi e a doce canção do amor universal. Mas isso apenas mostrou que estivemos, nesse tempo histórico, em flagrante contradição que somente a ignorância, o fanatismo e a sede do poder temporal, material, podem explicar. Desde que o antigo Império Romano assumiu o cristianismo, e isso foi lá no ano 325, nós vimos muitas guerras, muitas perseguições, muita violência em nome de Jesus. Vamos lembrar aqui, por exemplo, as cruzadas, de funestas recordações, quando achamos que tínhamos que impor o cristianismo em todo o Oriente e resgatar a cidade sagrada de Jerusalém. Atrocidades 1000 foram cometidas nas cruzadas, de lado a lado, nas suas guerras. Vamos lembrar aqui também os tristes episódios da Inquisição Católica, perseguindo, torturando, matando, jogando na fogueira as pessoas que não jurassem pela própria igreja. Mas tudo isso, e muito mais, foi feito em nome do Senhor, em nome de Jesus. Mas Jesus veio nos trazer a canção do amor universal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, nós não entendemos a lição de Jesus. Então, recordamos aqui as cruzadas, as terras orientais. Podemos lembrar aqui Inquisição, a terrível noite de São Bartolomeu, em Paris, França, quando católicos e protestantes se mataram. E católicos, então, nessa famosa noite, famosa e terrível, os católicos saíram a passar a espada, entre outras atrocidades, nos protestantes franceses. A terra europeia é historicamente manchada pelo sangue dos inocentes, dos que foram perseguidos em nome de Jesus. E, infelizmente, vimos tanto a Igreja Católica, mas também as igrejas protestantes em desmandos, aliados, muitas vezes, a ditadores, a governantes autoritários, acumulando riquezas materiais e também o poder político temporário. Nada disso tem a ver com Jesus. Pelo contrário, o verdadeiro discípulo do Cristo não deve contender, ele não deve rivalizar, não deve impor, deve respeitar todas as consciências, respeitar todos os pensamentos, todas as crenças, pois a liberdade é um princípio
do cristianismo. O Evangelho liberta e vivifica. O Evangelho não serve para violentar as consciências. Nós podemos estar com Jesus, mesmo não sendo cristãos, mesmo não seguindo uma doutrina cristã, como o catolicismo, o protestantismo e assim por diante. O que nos pede o Evangelho é que sejamos pessoas de bem, é que consigamos amar o nosso próximo. Esse tem que ser o nosso esforço. O Evangelho não pode ser imposto às pessoas. O convite do Evangelho é o da liberdade, liberdade de consciência, mas com o cântico do amor ao próximo. Mansuetude e paciência devem caracterizar todo aquele que faz das lições evangélicas seu roteiro de vida. Isso não significa, entendamos bem, que o cristão não tenha indignação por aquilo que é indigno e que não tenha forças para combater o mal. Mas ele fará o bom combate, ou seja, sem atropelar o seu próximo, sem violentá-lo. Pelo contrário, respeitando-o e procurando construir um novo tempo, uma nova sociedade, através da exemplificação do bem e do amor. Aí nós temos um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, podemos encerrar estas considerações em torno da fala de Paulo a Timóteo, dizendo que não há maior competência no ensino do Evangelho do que a força do próprio exemplo, que mais cedo ou mais tarde haverá de vencer todas as barreiras. Tenhamos certeza disso, porque não existe força maior do que o bem em todo o universo. É por isso que Paulo lembra então a Timóteo: o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino e paciente na tribulação. Então, manso, simples, humilde para com todos, competente para ensinar, o que requer, portanto, estudo e melhor compreensão do Evangelho, e paciente na tribulação, porque neste mundo de expiações e provas, sempre estaremos às voltas com os desafios existenciais. Mas é preciso ter paciência e, junto com ela, a perseverança. Semana que vem vamos continuar a estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo, já deixando aqui o convite para que você esteja conosco. Vamos agora para a nossa dica literária espírita. E nós sempre procuramos trazer um livro espírita que tenha uma ligação mais direta com o Evangelho. E hoje estamos trazendo o livro Jesus no Lar, que é um livro muito conhecido pelos espíritas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e escrito pelo espírito Neio Lúcio. Jesus no Lar é uma obra de contos, ou seja, cada capítulo é uma história. Todas as histórias se passam na época de Jesus e tendo Jesus como protagonista. Mas não são histórias que se encontram lá no Novo Testamento. Não. São histórias outras de passagens acontecidas com Jesus, com seus discípulos e outras pessoas que o procuravam.
E Jesus no Lar é uma obra muito utilizada no Evangelho no Lar e também em estudos acerca do Evangelho. É uma obra muito gostosa de ler, eu tenho certeza que você vai gostar muito. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, aí está a nossa dica literária espírita, o livro Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, através do Chico Xavier. Bem, agora chegou a hora de entrar no quarto bloco e último do nosso programa, quando cedemos a palavra a ele, que está aí na tela, José Herculano Pires, e foi um grande estudioso do Espiritismo e do Evangelho, grande divulgador da doutrina espírita, que nos legou mais de 40 livros, fora as traduções da obra de Allan Kardec. Herculano Pires foi convidado pelo diretor-presidente da Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital, isso na década de 1970, para fazer um programa espírita aos sábados à noite. Herculano Pires aceitou e criou o programa No Limiar do Amanhã, que durou quase 4 anos, de 1970 a 1974. Parte dos áudios desse programa foram resgatados pela Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires e estão disponibilizados na internet. No final do programa, Herculano Pires fazia comentário sobre uma passagem do Novo Testamento. E o Novo Testamento era aberto aleatoriamente. E Herculano fazia, então, seu comentário. Nós editamos, então, os áudios para ficarmos apenas e tão somente com esse final, ou seja, o comentário de Herculano Pires a respeito da passagem do Novo Testamento. E hoje, então, vamos brindar a todos os nossos telespectadores com mais um estudo, mais um comentário de Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Romanos, capítulo 5, versículos 20 ao 21. Sobreveio a lei para que sobrasse a ofensa, mas onde sobrou o pecado, excedeu a graça, para que assim, como reinou o pecado na morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O advento da lei, naturalmente trouxe, como Jesus ensinou em uma das suas passagens evangélicas bem conhecidas, trouxe um aumento de responsabilidade para os homens. A lei submeteu os homens a determinadas regras de conduta. E quando se fala da lei, está se referindo no Evangelho ao tempo da lei judaica, dos preceitos bíblicos, das determinações emanadas do próprio texto bíblico para o comportamento do homem no judaísmo. Todos estavam sob a lei, costuma dizer o apóstolo Paulo em suas epístolas. Todos estavam, portanto, regidos por uma lei que era imposta pela primeira revelação de Moisés, ordenando que as pessoas cumprissem tais e tais obrigações, principalmente nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Ora, a lei trouxe consigo o pecado. Por quê? Porque antes da lei, aquilo que era pecado não era considerado como tal. Só depois que a lei estabeleceu isto não pode ser feito, é que então houve o pecado, porque aquele que fez o que estava proibido pecou. É preciso entender então por que houve excesso de pecado. Mas o excesso de pecado trazido pela lei redundou em excesso de graça. Por quê? Porque antes do pecado não precisava haver a graça. Este é o raciocínio de Paulo.
Antes do pecado não precisava haver a graça, porque se não havia pecado, não havia o que perdoar. Não havia nada que se precisasse fazer para salvar a criatura do pecado. Tudo era permitido nos tempos pagãos. Entretanto, no judaísmo muita coisa foi proibida. E a seguir veio o tempo da graça em abundância, que foi quando surgiu a revelação cristã. O advento do Cristo trouxe para os homens a época da graça. O tempo da lei foi substituído, portanto, pelo tempo da graça. E por quê? Porque Jesus nos liberta da lei. Tudo aquilo que estava condenado na lei judaica foi liberado na lei cristã. A lei cristã é a lei da liberdade, porque é a lei da responsabilidade. Se a mulher adúltera, por exemplo, devia ser morta a pedradas em praça pública, Jesus, entretanto, impediu que fizessem isso. Por quê? Porque estávamos numa outra fase da revelação divina. Já não havia aquele pecado gravíssimo que fazia perder-se a alma. Havia o erro. Mas o erro podia ser emendado, podia ser corrigido. E a alma que errou podia acertar dali por diante. Então a graça de Jesus se consubstancia no seu perdão, o perdão que ele concede à mulher adúltera. Se não era possível aos judeus sentar-se à mesa sem lavar as mãos, porque isso era pecado, os discípulos de Cristo, entretanto, sentavam-se à mesa com ele sem lavar as mãos. E quando os fariseus observavam isto a Jesus, ele replicava que o mais importante era ter o coração limpo do que as mãos limpas. Era muito mais importante limpar o copo por dentro do que por fora. Todos os seus ensinos, então, nos mostram uma nova época com o cristianismo. É a época da graça. E a graça abundou em justiça, porque através da justiça nós conseguimos libertar o homem de todas as suas implicações do passado. A justiça de Deus, entretanto, é feita de misericórdia. Não é a justiça pesada dos homens, não é a justiça agressiva e esmagadora da criatura humana. Não, a justiça de Deus é feita e dosada pela misericórdia. Onde quer que Deus chame o pecador, por assim dizer, às contas perante o seu tribunal, ele o está chamando perante o tribunal da própria consciência do pecador. E está dando ao pecador as condições necessárias para se corrigir. Ele não quer a perdição de ninguém. Então podemos encontrar a vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo, segundo afirma Paulo nesse trecho da sua epístola aos Romanos. Encontrar a vida eterna de que maneira? Nós já somos eternos. Nós sabemos que o Espírito não morre, o que morre é o corpo. O Espírito sobrevive através da eternidade, portanto ele é eterno. Mas a expressão vida eterna tem nas Escrituras Sagradas do cristianismo e do judaísmo um sentido especial. Vida eterna quer dizer vida perfeita, vida divina e não vida humana. Porque o espírito pecador, ele tem vida eterna, mas ele vive em estado de trânsito entre a espiritualidade e a terra. Ele não entrou na vida eterna propriamente dita, porque ele está vivendo as vidas passageiras. É aquilo que o Kardec ensina muito bem no Livro dos Espíritos. Os espíritos passam da morte para o plano espiritual e de lá são obrigados a retornar à Terra e encarnar-se de novo. Então ele está vivendo o ciclo das reencarnações, o ciclo de nascimentos e mortes. Ele está passando por vidas passageiras. Para atingir a vida eterna, ele tem de se libertar desse ciclo. E a libertação só vem no momento em que ele se aperfeiçoa o suficiente para não precisar voltar à encarnação, para viver no plano espiritual, para viver a vida eterna. É assim que temos de entender este trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, que nos traz, no programa de hoje, a mensagem da vida eterna que espera a nós todos. Bem, assim, com esta palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa
o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a sua companhia, as suas vibrações e rogando que a paz e o amor também estejam com você. O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador, mas você pode assistir os nossos programas indo diretamente no canal do YouTube, acessando a aba Playlists. Ali você vai, então, encontrar a playlist do nosso programa e todos os vídeos para que você possa assistir a qualquer tempo. O meu desejo de paz em sua vida. Receba um grande abraço e até semana que vem.